ambiente que, apesar de ele ser virtual, ele também acaba sendo pessoal. Muito bom a gente estar juntos aqui. Quero cumprimentar todos os amigos, amigas, família forte, pessoas que alguns nos encontramos só nesse ambiente. Uma alegria muito grande, um privilégio mesmo, no fundo do meu coração, poder estar comunicando aqui as virtudes de Deus, as coisas da vida, à luz da palavra de Deus. E hoje é um domingo também especial para os pais. E aqui eu já quero estender um abraço, uma saudação, um beijo a todos os pais que estão nos assistindo, ou que tu conheças, e que tu pode também transmitir essa saudação que é uma bênção para eles. Deus abençoe os pais, Deus cuide dos pais, Deus dê autoridade para os pais, a autoridade de saber quando acolher, a autoridade também de entender quando disciplinar. Deus abençoe todos os pais, que a autoridade de Deus esteja sobre a vida de vocês. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje também, né, Rodrigo? A respeito do Pai Nosso. O que é esse princípio da paternidade, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero esperar um pouquinho, as pessoas irem chegando, e a gente vai começar a colocar esse ambiente diante do Senhor. Vai colocando o teu coração aí, o teu espírito mesmo, num ambiente de adoração. Viu? Não, procura não ser só um espectador, um assistente, mas procura ser alguém que participa desse momento. Te envolve conosco nesse momento. Sabe que as pessoas que entendem essa dimensão espiritual da fé, elas podem até se tornar distantes em algum momento, obedecer a algum distanciamento social, né, Rodrigo? Mas elas nunca vão ficar isoladas. Não há isolamento social, porque o Espírito nos conecta, e essa é toda a nossa alegria. E nós queremos agradecer a Deus. E eu quero que tu vá entrando, que tu já vai entrando nesse ambiente, nesse espírito de adoração, de gratidão, de reverência, mas também de espontaneidade. Essa medida equilibrada que o Senhor vai dando para nós. Quando a gente está na casa do Pai, quando a gente está com o Pai, tem uma reverência, tem um cuidado, tem um zelo diante do Pai, mas também não pode deixar de ter liberdade, espontaneidade, autenticidade. Então procure entrar nesse ambiente agora, vai ministrando com o teu coração. Porque nós queremos abençoar esse momento, queremos declarar as bênçãos sobre esse momento, porque esse momento foi Deus quem escolheu, foi Deus quem montou, foi Deus quem nos moveu até aqui. E é por isso que nós sujeitamos a Ti, Senhor, toda a nossa vida, cada instante dessa live, que Tu possa estar nos conduzindo, Pai, nos orientando, cada palavra, cada oração. E também é uma santa ceia Tua, Senhor, que nós vamos fazer aqui uma celebração em memória de Ti, em memória do Cristo na vida de Jesus, que foi morto, mas reviveu pelo Teu poder, ressuscitado pelo Teu amor, pelos Teus cuidados, Senhor. E é isso que nós vamos nos lembrar, porque esse foi o sacramento deixado, fazer essa lembrança até que Ele venha, porque é certo que Ele vai voltar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que já está participando conosco. Obrigado por aqueles que vão entrar. Obrigado por aqueles que vão entrar um pouquinho e vão sair, mas que nessa entrada eles já recebam o Teu olhar e o Teu cuidado sobre eles, Senhor. Esse é o nosso desejo. Nos conduz aqui nos louvores, Pai. Abençoa a vida do Rodrigo. Abençoa, usa o Rodrigo, Pai. Não somente numa canção,
mas que possa vir uma oração de uma profunda adoração da vida do meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, te rogamos com toda a gratidão. Medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. As trevas me encontrou, ao Seu chamar meu coração queimou. Seus braços me acolheu, pra Tua mesa Você me levou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados, cantamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos Teus, Jesus. Nós somos Seus. Pra sempre Seus. Cantamos Abba. Cantamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos Teus, pra sempre Teus. Sabe, queridos, eu estava pensando nessa canção hoje, e pensando nesse espírito de adoção que o Senhor nos adotou. E nessa questão do Dia dos Pais, da paternidade, estava pensando muito nisso. Esse pai que nos adotou, e quando ele adota a gente, ele não está preocupado de onde a gente veio, como é que é o nosso histórico. Ele paga, ele assina lá no cartório e registra a gente como filho. Então a gente é filho legítimo, tanto como os outros, que são os de sangue. E eu fiquei pensando, esse espírito de adoção do Senhor, que vem e nos resgatou das trevas, como a gente está cantando aqui nessa música, que Ele veio e nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Então eu queria que tu te alegrasse comigo nessa noite, pensasse nesse Pai que vem e nos resgata, que nos salva desse reino onde a gente estava perdido e nos adota, nos elege filho, nos registra para a gente ser filho autêntico. E Ele apoia, Ele paga, Ele registra, e Ele vai estar conosco até a consumação dos tempos, até os últimos dias Ele vai estar conosco. Ele é um Pai responsável, Ele é um Pai que não abandona, não desiste da gente. Eu queria cantar de novo essa parte contigo. Clamamos Abba, Pai, que é o Paizinho,
essa intimidade que a gente deseja ter contigo, Senhor. A gente quer clamar, cantar para Ti, dizer que nós somos Teus, para sempre Teus. Teus filhos, Senhor, adotados pelo Teu Espírito derramado de adoção na nossa vida. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos Teus. Nós somos Teus. Para sempre, para sempre. Para sempre Deus. Mais uma vez, clamamos, clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos Seus. Para sempre ser. Fomos adotados como filhos. Canta de novo comigo essa parte. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Aleluia. Tremendo isso, Rodrigo. Tremendo isso. Eu estava me lembrando agora quando o Rodrigo cantava aqui, ministrava esse louvor, né? Romanos 8:15, que diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas Ele nos achou com um espírito de adoção. Porque a gente estava clamando, Abba, Pai, cadê o meu Pai? Nossa alma clama por isso. Um dos grandes problemas do homem é a orfandade. E nós trabalhamos muito tempo aqui, né, Rodrigo, com Casas Lares. O Rodrigo trabalhou diretamente. Então nós trabalhávamos com essas crianças órfãs ou com maus tratos, e eram retiradas, muitas delas destituídas das famílias, e entravam numa lista de adoção. E ali naquela fila de pessoas que queriam adotar essas crianças, muitas pessoas tinham perfis ali colocados, né? Eu quero só bebezinho. Não, eu quero agora a mais velha, adolescente, 10 anos. Eu quero loirinho. Não, eu quero mais moreninho. Não, então, tu estabelecia um perfil, né? E o Senhor é maravilhoso, porque Ele não estabelece nenhum perfil. Ele adota velho de 70 anos. Ele adota criança no berço. Ele adota homens mais maduros, de 30. Ele adota, porque a vontade dele é ser esse Pai nosso, de reunir uma família. Então nós louvamos a Deus por esse espírito de adoção que está sobre a nossa vida, que vai lançando fora todos os nossos. Sabe que um dos problemas também que nós tínhamos era quando uma criança ela era adotada, e depois de um tempo eram crianças que tinham alguma dificuldade pelo histórico, e os pais ficavam um tempo e depois devolviam as crianças. E isso era muito ruim. Isso causava um problema muito grande, muito maior do que quando elas estavam antes. E às vezes, quando somos nós que escolhemos os nossos pais do nosso jeito, porque esse nosso problema de orfandade nunca nos deixa sozinhos. A gente vai querer adotar um pai, ouvir alguém, ser influenciado por alguém, ser cuidado por alguém. E quando é uma escolha nossa, geralmente a gente se decepciona, porque daí daqui a pouco a gente é devolvido. E aí a nossa situação fica muito mais difícil. Agora, nessa noite, a gente está aqui para louvar a Deus por um pai, que Ele sabe o momento
de lançar sobre nós essa paternidade, esse espírito de adoção. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Tu é um filho de Deus. Tu és um filho de Deus, uma filha de Deus. E esse é o motivo de toda a nossa gratidão nessa noite. Que bom. Queridos, a gente quer agora também fazer um break aqui e falar um pouquinho especificamente de algumas coisas. O Rodrigo vai estar orando depois pelas crianças. Quero que tu já vá daqui a pouco trazendo a criançada aí para perto para receber uma oração. Ou se não puder trazer para perto, pelo menos tu mesmo vai pensar em alguma criança, pensar em alguém. Mas antes aqui a gente quer falar sobre a área material da nossa vida. Uma área que muitas vezes é um tabu, né? Que a gente não fala muito. Aqui a gente fala, a gente ministra bastante. São duas áreas de muita periculosidade na nossa vida, que nos traga como homem pelo pecado. É a sexualidade e é o dinheiro. E aqui nós tratamos essas coisas. A igreja precisa tratar essas coisas de uma forma muito clara, com recato, com cuidado, mas isso não pode ser um tabu. E a gente quer falar agora dessa área material, a área dos bens mesmo. Aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, para que a nossa vida seja um fluxo integral. E o Senhor, a alguns de nós, Ele vai ensinando esse princípio do coração dEle, que é o princípio de se doar, é o princípio de dar aquilo que é importante para a gente. É um princípio de Jesus, é Deus dando aquilo que é mais importante para Ele, para a humanidade, para que haja um fluxo, para que haja um rio. E também a nossa vida material, o dinheiro, ele é importante. Hoje em dia, numa realidade, numa sociedade capitalista, numa política econômica, é muito importante essa parte financeira. E o dinheiro que vem na nossa mão, nós precisamos entender a disposição dele. Para onde que ele vai? Ele não pode passar pela nossa mão e ficar retido, porque ele é um rio, ele não pode ser represado, ele não é uma represa. Então a gente vai orar agora no nome de Jesus, para que a gente tenha sabedoria, para ser bons mordomos, bons administradores de tudo que nós recebemos nas nossas mãos. Tudo que nós temos vem de Deus, e as coisas voltam para Deus. Por isso, se tu já recebeu esse entendimento, se tu és um dizimista, se tu és um ofertante fiel, eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida. E se tu não entendeu ainda, eu louvo a Deus pela tua vida também. E eu te digo, espera que Deus vai ministrar o teu coração no tempo oportuno. Esse princípio que ele é fundamental. E eu quero abençoar a tua vida, eu quero deixar também a nossa vida como família forte, como instituição, como ministério, como uma terra fértil, para tu poder depositar a tua semente de amor, de espontaneidade, de generosidade, de proporcionalidade e de continuidade, como o Novo Testamento nos ensina. Faz isso, vai ficar aí embaixo o número da nossa conta, a nossa tesouraria também vai estar representada, e nós queremos orar agora sobre a tua vida, orar sobre a tua vida mesmo, orar para que haja essa sabedoria na administração. Pai, muito obrigado, Pai, obrigado pelas vidas que tu tens tocado, que tu tens ensinado o teu princípio, porque é tu que ensina. Isso não é uma palavra que os homens podem usar de persuasão, não é uma palavra, Pai, de coação humana, é uma palavra espiritual, Senhor. Nós queremos abençoar agora, Pai, o teu povo, Senhor. O povo que se chama pelo teu nome, o povo que ora, que busca a tua face, que se humilha, que se converte dos maus caminhos e que tem a sua vida curada. Pai, em nome de Jesus, dá graça. Que não falte o pão, que não falte o valor, o dinheiro para pagar as contas. Pai, em nome de Jesus, se há alguém endividado aqui no nosso meio, nesse ambiente que nós estamos, traz a provisão, Senhor, para que teus filhos vivam uma vida livre. Em nome de Jesus. Haja provisão sobre a vida do teu povo, Senhor.
em nome de Jesus. E que haja uma espontaneidade, uma liberalidade, Pai. É isso que nós te pedimos. Vidas santas, livres. Tu não nos deste o espírito de escravidão. Não somos escravos do dinheiro. Nós somos livres. Porque fomos adotados pelo dono do ouro e da prata. Ô Espírito Santo, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão em casa, a minha vida, do Rodrigo, os irmãos que estão aqui, a equipe que está aqui conosco, nos auxiliando. Recebemos em nome de Jesus essa sabedoria do alto. Amém? Pode dizer amém comigo que está em casa? Vi a Tayana falando isso ontem. Amém, né, Tayana? A Tayana está ali no cantinho. Graças a Deus pela tua vida. E agora também eu quero orar pelas crianças. O Rodrigo vai orar pelas crianças agora. E tu traz aí, ou traz fisicamente, ou traz a lembrança. As crianças, o Rodrigo vai orar. O Rodrigo tem a Rebeca, a filha do Rodrigo, para quem não sabe, a Rebeca, uma guriazinha que é um testemunho no nosso meio. Testemunho de vida, um testemunho de milagre. E o Rodrigo tem empenhado o coraçãozinho dele em muita humildade para receber essa paternidade de Deus, né, Rodrigo? Para aprender mesmo a guiar ela nos caminhos do Senhor, para que quando crescer não se desvie deles, né? Vamos orar por eles agora, Rodrigo. Me ajuda? Essa sabedoria que tu estava dizendo, né? A gente precisa de muita sabedoria mesmo para saber como a gente se comporta, né, com o filho, como a gente vai se posicionar de forma firme, como a gente vai ter aquele abraço, vai ter aquele acolhimento, né? Então, a gente precisa muito de sabedoria. Eu queria orar mesmo para essas crianças, pelos responsáveis, né? E eu me incluindo neles. Tem uma responsabilidade, né, muito grande, a gente levar à vontade a palavra do Senhor ali e a gente se movimentar conforme Deus deseja para a vida dessas crianças. Então, Senhor, vai dando graça para essas crianças, guarda o coraçãozinho delas, livra elas do mal, Pai, que a Tua palavra, ela encontre um terreno fértil nelas, que elas possam prosperar, Senhor, naquilo que o Senhor tem, o caminho que o Senhor tem colocado para elas, avançar, desenvolver, crescer, e dar sabedoria para nós, Senhor, os pais, que a gente tenha uma angústia no nosso coração, mas uma angústia com entendimento, de entender o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para elas, cada momento, Senhor, cada momento que a gente exortar, cada momento que a gente abraçar, seja com um propósito Teu, não seja nada pela nossa emoção, nada que venha causar alguma coisa ali de mal-estar e a gente vai querer resolver dessa forma, Senhor. A gente pede sabedoria, entendimento e um temor mesmo de levar tudo que o Senhor tem para elas cabalmente, Senhor, em nome de Jesus. Dá graça aos pais, aos responsáveis, em nome de Jesus. Amém, amém, é isso mesmo. Os pequeninos do Senhor, né? O reino é desses pequeninos. Deixa vir a mim os pequeninos, o Senhor falou quando os discípulos começaram a tentar impedir, né? Não deixa as crianças virem porque está incomodando. Ele disse, não, deixa vir a mim. Não precisa obrigar a vir, mas não impede também. Eles vão vir a mim. Eles são meus. Amém, queridos? Os teus filhos são do Senhor. Por isso que tu não precisa temer mal nenhum. Ele está cuidando da tua casa, está cuidando dos teus filhos. Amém, queridos? Vamos compartilhar uma palavra, um pensamento, falando a respeito de paternidade. Antes da gente cearmos juntos, e acredito que tu preparou aí o teu cálice. Eu e o Rodrigo estamos preparados aqui para cear contigo no final. Nós vamos cear juntos aqui. Vamos lembrar do Senhor, vamos aqui obedecer, né, os sacramentos do Senhor, as ordenanças que o Senhor deixou, que é o batismo e a Santa Ceia. Faz isso hoje conosco, tá bom? E hoje eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar essa questão de paternidade. Né? A gente falar desse princípio, que é um fundamento. Né? Já a palavra mesmo diz um princípio, mas é um princípio que eu diria fundamental. Usando de redundância, eu diria o princípio principal, fundamento fundamental. Porque ele é um princípio que ele vai se sobrepor, ele vai trazer equilíbrio no antagonismo. Quando se distorceu o nosso coração pelo pecado, nós nos tornamos
independentes, filhos bastardos, a Bíblia diz. Filhos que não sabem quem é o pai. Então, nós nos tornamos esse tipo de filho, quando a gente não tem esse espírito de adoção, né, Rodrigo? Então, é um princípio que ele é um fundamento mesmo para a nossa vida. E só que esse princípio, às vezes, ele é mal entendido. E a gente quer entender juntos aqui esse princípio da paternidade, para poder a gente entender o quanto a gente é órfão quando a gente está longe do Senhor, e o quanto a gente se torna independente, rebelde, a gente começa a tomar as nossas próprias decisões, seguir o nosso próprio entendimento. E o Senhor, quando Ele nos faz filhos, a Bíblia diz que agora nós somos guiados pelo Espírito. Então é isso. Então a fé vai nos dando agora a condição de ir crescendo no ouvir a voz de Deus. Não é crescer em conhecer o ritual, não é crescer em conhecer muito bem a liturgia, não é crescer naquilo que envolve esse ambiente sagrado, mas é crescer no ouvido. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa paternidade, que é a autoridade de Deus sobre a vida do homem, sobre o filho. Deus, ele quis que nós nos dessemos conta que nós precisávamos aprender a ser filhos. Por isso que aquilo que se manifestou de forma concreta, de forma corpórea, de forma encarnada da Trindade foi o Filho. Que é para que nós tivéssemos um modelo, uma referência e uma pedagogia que nós precisamos aprender a ser filhos. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, porque às vezes a gente confunde essa autoridade de Deus com um autoritarismo pessoal, o autoritarismo que vem de um cargo. O cargo de pai, por exemplo, Rodrigo, te dá um tipo de poder. Te dá ali tu é pai. Mas isso não basta, nós precisamos ter uma autoridade de Deus. Porque os nossos filhos biológicos, eles são filhos do Senhor. E os outros filhos, porque os filhos biológicos, eles são só uma figura de muitos filhos que nós vamos gerar a partir dessa fé. Filhos espirituais. Então, os filhos biológicos, ele é ali um exercício, um projeto piloto. Né? E depois isso se expande. Porque senão a gente fica também cuidando muito só dos filhos, e aí tu acaba ou protegendo demais ou cobrando demais o resultado. Então a gente precisa ter esse cuidado. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje na palavra de Deus, antes da gente ceiar juntos aqui. A gente vai ver como é que esse Pai Nosso, que isso é uma coisa também que ela precisa ser compreendida. Porque às vezes a gente quer um Deus meu. Porque tu sabe quem é Deus, tu sabe do poder dele, tu sabe de tudo que ele pode fazer, e tu queres tudo a teu favor, a favor dos teus desejos, a favor dos teus sonhos. E o que a gente aprende com essa adoção é que ele é um pai nosso. Ele é um pai que ele se revela na plenitude no coletivo. Ele fala também individualmente conosco. Mas a revelação daquilo que ele fala conosco, ela vai se ampliando, ela vai se depurando no corpo, na coletividade. Nesse corpo aqui que está representado aqui nessa noite, e aí na tua casa com o teu pão e com o teu suco. E, então, falando dessas coisas, eu quero trabalhar um salmo, é o Salmo 103. Se tu puderes abrir esse salmo, é o salmo que ele vai falar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa característica desse Pai Nosso, como que ele trata conosco, e como que ele, a partir do momento que ele trata conosco, como que nós vamos também nos transformando naquilo que ele é. Porque ele não é um pai que mima, ele é um pai que forma.
Ele é um pai responsável. Ele é um pai que ele gera ensino, pedagogia, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Aquele que começou uma boa obra na tua vida, ele é fiel para aperfeiçoar, para desenvolver, para maturar até o dia de Jesus Cristo. Então, ele é um pai que ele está preocupado numa relação, num envolvimento íntimo e profundo, para poder acompanhar e auxiliar nesse desenvolvimento. Então, ele não é um pai, simplesmente o pai, ele não é aquele que simplesmente faz um filho. Ele não é o pai, para a gente entender, porque ser pai natural, um pai biológico, né, ele tem uma relação, ele coabita ali com uma mulher, né, sendo esposa ou não, e gera um filho. Então, isso não é problema. E, a partir daquele momento, ele já tem a denominação de pai. Então, os pais, por exemplo, que hoje estão sendo saudados, são esses pais que geraram filhos. E nós queremos falar de uma outra paternidade mais profunda, além dessa de gerar um filho. Né, Rodrigo? É além disso. É mais profundo, porque tu pode gerar um filho e não acompanhar o desenvolvimento, não empenhar um trabalho. É trabalhoso tu acompanhar um filho. É trabalhoso, dói, é doloroso. Tu acompanhar os estágios de conflito que o filho passa. Quando ele começa a nos contrariar, tu acompanhar isso. Tu empenhar a tua vida numa repetição. Pai é repetição, é repetir, é não cansar de repetir, é não desistir, como nós falamos hoje, né? É não desistir, é ganhar esse Espírito de Deus que não desistiu de ti. Tu vai ser formado aí nessa imagem, segundo a semelhança desse Pai. Então, quando tu te relaciona com um cristão, tu está te relacionando ali com um Pai, formado ou em formação. Ele é um pai, seja homem ou mulher. Aqui nós precisamos entender que nós não estamos falando de pai e mãe, no caso, né? Nós estamos falando de pai, do Pai nosso, da expressão de Deus também na vida da mulher em responsabilidade com o outro, de amor, de cuidado. Então é isso que nós queremos falar. Esse pai responsável. Esse pai que gera pai. Esse pai que só termina, e nós vamos ver um pouquinho isso aqui nesse texto do Salmo 103, que é esse pai que gera o pai em responsabilidade. No temor. É um pai gerado em temor. Amém, queridos? Guarda bem isso no teu coração. É um pai gerado em temor. Não é um pai gerado só em prazer, naquilo que é bonitinho, ter um filho ali, nasce o filho, fotinho, hoje muita foto de pai, de filhos, com pais nas redes sociais, mas nós estamos falando de pai em temor, pai em responsabilidade, pai que abre mão de si mesmo pelo filho. Abre mão. E pai que muitas vezes ele tem que entregar o próprio filho a algumas circunstâncias que ele não gostaria de entregar. Deus, com Jesus. Então é disso que nós vamos falar. Desse temor. Um pai que tem temor, que gera um filho com temor, que vai gerar outro e outro. Essa descendência, esse gerar, essas gerações que não acabam, porque são a partir de uma promessa, de uma aliança que veio do coração de Deus contigo. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, deixa eu ler aqui alguns versículos desse Salmo, para a gente poder entender. Conversar um pouquinho antes da gente ceiar. Então, eu quero ler o Salmo 103. Eu vou ler a partir do versículo 10.
Os salmos, eles eram poesias, né? Eram músicas, né? Coisas que geralmente elas eram inspiradas em momentos ali de crise, de contrariedade. Era uma inspiração artística do Espírito na vida desses homens. Em momentos de crise eram gerados esses salmos. Então, nesses momentos de crise que tu passa, que a gente passa, é momentos que o Espírito vem consolando a gente, inspirando a gente. Por isso que a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida. Não te preocupa quando tu está passando por uma crise, quando tu está passando por uma situação complicada, uma situação relacional, incompreensível. Não te preocupa, isso está te dando formação. Vai te dar inspiração, consolo. E aqui a gente vê esse salmo que Davi está conversando ali com a alma dele, e ele começa dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, com tudo que é em mim, bendiga o Senhor. Bendiz com tudo que é em mim, bendiga. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Então, o que ele está falando com a alma dele? Ele está dizendo: olha, nesse momento agora que a minha alma quer fracionar as coisas, porque está a crise, então eu quero fracionar as coisas. Não tem que fracionar, tem que bendizer o Senhor com tudo que há em ti. Se há tristeza em ti, bendiz ao Senhor. Se há tragédia em ti, bendiz ao Senhor. Se há enfermidade em ti, bendiz ao Senhor. Se há situações que são insolúveis, bendiz ao Senhor. Se há traição, decepção, frustração, bendiz ao Senhor com tudo que há em ti. E a segunda questão que ele ministra com a alma dele, ele diz: não esquece. Não esquece, cuidado. Cuidado que nesses momentos aí, a gente costuma ter um esquecimento, uma desmemoriação. A gente sofre com a perda da memória. Dá um esquecimento, não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. Não fique insatisfeito agora. Bendiz ao Senhor. E não esquece de nenhum dos seus benefícios. Aí, lá no versículo 10, que eu quero que tu acompanhe comigo, se tu puderes, em casa, Salmo 103, versículo 10, o pessoal vai colocar aí embaixo também esse trecho, para vocês poderem acompanhar. Diz assim: que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui a nós conforme as nossas iniquidades. Então, graças a Deus, esse Pai, que é o nosso Pai, Ele não trata a gente segundo os nossos pecados. Que bom, né, Rodrigo? Que bom, graças a Deus. E Ele não nos trata também, Ele não nos retribui conforme as nossas iniquidades, conforme o nosso senso de direito, conforme o jeito que a gente anda, que é só com os nossos interesses envolvidos. Não, Ele não nos trata. Ele entende essas coisas com a tua vida, viu? Não te preocupa. Versículo 11: pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Lembra do que a gente falou? Gerado em temor. Esse Pai que gera alguém em temor, assim que é Deus. Deus gera um cristão cheio de temor, que teme ao Pai, no sentido não de medo, mas de reverência, de gratidão, de querer andar, confia no Pai, quer andar nos caminhos do Pai, quer entender os caminhos do Pai, para poder também transmitir bons caminhos para os seus filhos. Temor. Então, esse Pai que é grande, assim como os céus estão acima da terra, as misericórdias dele são dessa forma que os temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Então, Ele é um Pai que Ele é grande em altura e Ele é abrangente também em largura, em comprimento. Então, Ele abrange tudo. Ele cuida de tudo. Então, Ele afasta também essas transgressões que é do nosso coração. Esse filho que precisa agora ser adotado e precisa agora aprender algumas coisas novas.
E no 13, que é o versículo importante aqui desse texto, assim, ó, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Entendeu a relação com o pai? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, um pai natural. Um pai natural, ele tem compaixão com seus filhos, se compadece com seus filhos. Assim, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, filho é aquele que tem temor no coração, queridos. Amém? Filho é aquele que tem temor no coração. Então, ele se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Mas, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, a bondade do Senhor é de eternidade a eternidade, Rodrigo. Não termina, não tem início e não tem fim. Sobre os que o temem. Isso é para gente que tem temor. O filho tem temor. O filho não toma decisão de qualquer jeito. O filho não toma uma decisão de sair de casa de qualquer jeito porque ele tem temor. Ele não toma uma decisão pelo próprio coração dele, pelo próprio desejo dele, porque ele tem temor. Ele não anda mais segundo as suas paixões porque ele tem temor. Porque ele quer seguir. Ele confia naquilo que o pai dele falou, ainda que não seja aquilo que ele deseja ou esteja sentindo. Porque ele vai aprendendo a obedecer. De eternidade em eternidade sobre o que os temem. E a justiça sobre os filhos dos filhos. Presta atenção nisso. Essa eternidade e os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Até aqui. Então, o que eu quero pensar contigo antes da gente poder ceiar juntos? Eu quero pensar a respeito dessa paternidade. Então, diz que o pai, ele não nos retribui de acordo com aquilo que a gente mereceria pelos nossos maus comportamentos. Não é assim que nos retribui. Não. Ele tem um olhar de misericórdia e de compaixão. A partir do nosso temor. O filho, ele teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele teme ao Senhor. Ele tem cuidado para não fazer as coisas de qualquer jeito. Faz as coisas com temor. Ele pensa, ele não se precipita. Ele dá passos com oração. Ele dá passos com os irmãos. Hoje nós vamos fazer aqui a Santa Ceia. Santa Ceia não é aqui um ritual não para ser abençoado. Santa Ceia é uma figura daquele que toma as decisões a partir de um corpo. Toma as decisões a partir de um conjunto de conselhos, onde o conselheiro, que é o Pai nosso, aparece. O bastardo toma a decisão sozinho, não fala para ninguém. Às vezes ele pensando que está com Deus, ele acha que fala só com Deus e ele diz, não, mas eu falei com Deus, está tudo certo. Cuidado. Cuidado. Pode ser que esteja andando sozinho. Pode ser que tu ache que esteja falando com Deus e tu está falando de ti para ti mesmo. Porque se tu falar com Deus, Deus vai te lançar para os teus irmãos, porque Ele é um Pai nosso. Cuidado. Então esse Pai que tem compaixão, aqueles que o temem, também diz que a vida do homem, fala que o ser humano aqui, Rodrigo, ele é como uma relva, como uma erva. E como uma flor. Então tem um florescer, tem uma glória, tem uma graça, tem uma beleza na vida do homem. Tem uma beleza, mas é rápido. Assim como vem o vento, aquilo ali termina, aquela flor acaba, aquela relva ali acaba e diz que já não sabe nem qual é o lugar mais. Termina. A vida em ti mesmo, ela termina.
A única maneira de tu viver desse Deus que é de eternidade a eternidade é sendo um pai que forma pais. A única maneira de não ser a nossa vida como uma passagem, como um tempo que pode ser até ter uma glória, ter aqui uma profissão, ter aqui um reconhecimento, ter aqui algum tipo de valor, mas isso aí é só rápido, isso vai passar. Isso vai passar. A única maneira disso se perpetuar e de ficar aqui nesse lugar, plantado, de eternidade a eternidade, é fazer um pai que se torna, é um filho que sabe ser filho, aprende a ser pai e forma um outro pai. Então, um pai não é aquele que só faz o filho, é aquele que coloca um filho e desenvolve ele até ele se tornar um pai. Aí terminou o trabalho. Aí tu eternizou a tua vida. Espero que tu esteja entendendo isso de todo o meu coração. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender isso. Nos ajudar o valor que tem. A gente abrir mão de nós mesmos. A gente renunciar. A gente negar a nós mesmos, as nossas vontades. E viver essa vida sacrificial. Essa vida de trabalho. Essa vida que ela é um empenho mesmo. É para eternizar a nossa vida aqui na Terra. Então, quando a gente fala de eternidade, a gente não está falando de um momento, de uma etapa após morte. Nós estamos falando de eternidade aqui na Terra. É de eternidade a eternidade. Começou na eternidade, termina na eternidade. É isso que nós estamos nos tornando. Por isso que é a mesma ressurreição de Jesus, é a ressurreição minha e tua. Aleluia. E está na figura dessa paternidade. Nós não queremos ser aqueles que vão ficar um tempo, vão ter uma glória humana. Nós queremos viver uma glória de Deus, para glorificar o nome de Deus aqui na terra. Ser uma expressão visível, materializada, concreta, da expressão de Deus, essa é a igreja. É isso que a gente vai celebrar hoje aqui, o corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. Esses pais que formam pais. Só termina a função de um pai. Não é quando teu filho chega nos 18 anos, viu? Não é enquanto tu estiver pagando as contas do teu filho, viu? Tu só vai terminar a tua função diante de Deus, eu estou te falando. Diante de Deus, só vai terminar quando tu formar desse filho um pai. E ensinar ele a formar outro pai. E outro pai. É filhos dos teus filhos. Essa é a promessa da aliança do Senhor. E assim, dessa forma, é que o Senhor vai estar aqui todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero te animar nessa noite. Eu quero animar o teu coração. Por isso que tu vai começar a ter um desejo de obedecer, que tu vai começar a ter uma fome e uma sede da justiça de Deus, conhecer o Senhor, os mandamentos dele, as ordenanças dele, para que tu cresça e para que tu comece a inspirar pessoas, filhos. Nós não estamos falando de filhos biológicos, nós estamos falando de fé, que é uma reunião espiritual. Nós estamos falando de filhos espirituais. Os filhos biológicos, eles não vão ser nada se eles não se tornarem filhos espirituais. Tu não vai eternizar. Isso vai passar. Isso vai passar. Agora, se tornarem filhos espirituais, pais, tu vai eternizar. É o legado que tu precisa deixar nesse lugar. É o legado que Deus nos deixou em Cristo e que vai também nos auxiliar pela graça para que nós também deixemos. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer para a gente, para ter essa reflexão nesse Dia dos Pais. Mas não é esse pai só que gera o filho.
mas é aquele que forma, que dá desenvolvimento. Por isso que não adianta para nós só ser gerado, só aceitar Jesus, só ter o entendimento. Tu precisa ter o desenvolvimento dessa fé. Tu precisa desenvolver, precisa crescer, aumentar em graça. Continuar caminhando nesse corpo. Por isso que nós vamos ceiar aqui juntos nessa noite. Orando, chorando a Deus. Lembrando, porque a morte do Senhor Jesus até hoje nos inspira. Porque Ele formou muitos pais. Ele foi o Filho de Deus. Chegou aqui e influenciou muita gente. E quando Ele inspirou, quando Ele disse, entrego agora nas tuas mãos a minha vida, o meu espírito. Ali já tinha vários pais ali. Que já estavam prontos para ser formados quando o Espírito se derramasse. A nossa posição é formar pais espirituais, Rodrigo. A Rebeca é só uma figura da tua vida. De muitos filhos espirituais que Deus vai te dar, como tu é um filho espiritual da minha vida. Vai ter muitos filhos que Deus vai te dar e vai dar para vocês aí que estão junto conosco. Amém, queridos? Graças a Deus. Pais formando pais. É isso. Cristo formando Cristos. Pequenos Cristos, pequenos pedaços de Cristo. Aleluia. Temos orações aqui, né? Chegando, a Aline está pedindo pelo Fernando, que é o pai dela, orar pela saúde e a quimioterapia. E também a mãe, a Dadá, vamos estar orando pela Dadá também, para perseverar e confiança no Senhor. Vamos orar agora mesmo. Vamos orar a Deus mesmo, nós vamos ceiar juntos, já vai pegando aí o teu cálice, vai pegando. Pega aqui, Rodrigo. Deus te abençoe, Rodrigo. Em nome de Jesus. Vai pegando em nome de Jesus, queridos. Pode ir pegando o teu cálice, o teu pão. Porque nós vamos orar agora, nós vamos abençoar esses elementos que são figuras da vida de Jesus aqui na terra. Do final de Jesus aqui na terra, quando Ele que apontou sempre para o Pai, foi um bom filho, porque sempre Ele apontou para o Pai. O que eu faço foi meu Pai que falou, o que eu digo foi meu Pai que disse, quem eu recolho para ti é porque o meu Pai que me entregou. Ele apontou para o Pai, e no final Ele se tornou um Pai, e Ele se repartiu, para que muitos pais fossem encontrados aqui, com esse espírito de adoção. Então, esse espírito de adoção, ele encontra um pai. Ele vai se desenvolvendo. E nós queremos orar aqui. Nós queremos clamar a Deus e queremos colocar diante de ti. Levanta aí o teu cálice e o teu pão onde tu está. E nós vamos orar juntos e nós vamos consagrar esses elementos. Pai, nós queremos consagrar diante de ti. Tu és o Pai nosso, que estás no céu, Senhor. E nosso desejo é que venha a nós o teu reino, que venha na nossa vida o teu reino, e que nós sejamos a expressão do teu reino aqui na terra. Pai, nós abençoamos esse elemento, o pão, que é a representatividade, Senhor, da tua entrega total e restrita, absoluta, a ponto de te repartir por nós, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós vamos comer juntos aqui, porque nós somos partes de um corpo que foi repartido em obediência a um processo. E nós também colocamos esse suco diante de ti, Pai, na representação do teu sangue, Senhor. Porque tu te esvaiu até o final. Tu não teve nenhum tipo de restrição. Foi até o fim, Senhor. Por isso, muito obrigado, Pai, porque esse é o sangue da nova aliança. Uma nova aliança no teu sangue. Uma nova aliança de pessoas que são formadas para resistir. Pessoas que vão ganhar uma resiliência, uma coragem, em nome de Jesus. Pai, é isso, Senhor, que está acontecendo conosco. Estamos comendo do teu corpo e bebendo do teu sangue, para nos tornarmos parte contigo. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar aqui também nesse momento, nesse ambiente, pela vida do Fernando, Senhor, Pai da Aline, Pai, em nome de Jesus, Pai, haja saúde, Pai, na vida dele, está enfrentando, Pai, essa doença terrível, está num processo de quimioterapia, Senhor, dá graça, Senhor, tu tens propósito, tu és bom, Senhor, dá graça para o teu filho, que ele suporte
que ele resista, Senhor, e que ele se encontre contigo, Pai, porque Tu és o consolo, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Socorre, Pai, o Fernando nessa hora, e também fortalece a vida da Dadá, Senhor, dá perseverança para essa esposa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos por esse pai e por essa esposa, Senhor, essa família, que seja uma família forte nessa hora difícil, Pai, em nome de Jesus, que ela não desista, Senhor, que ela confie em Ti de todo o coração dela. Outras pessoas também, que podem estar em alguma situação também delicada, que haja essa confiança sobre vocês, em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos 11, Paulo está falando e Paulo diz assim, aquilo que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, que Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, repartiu o pão. E é isso que nós vamos fazer agora, repartir o pão juntos, nós vamos cear juntos, nesse ambiente que ele não é próximo, um ambiente mais distante, mas que não nos isola. Por isso que nós estamos juntos aqui. Come o pão nessa hora, aí onde tu está. Eu e o Rodrigo vamos cear junto contigo também, em nome de Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Quem de Ti se alimenta, por Ti viverá. Nós queremos viver por Ti. Nós queremos viver por Ti. E nós vamos cear, esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança no meu sangue, o Senhor disse. É uma nova aliança nas entranhas dele. Não é mais uma figura consanguínea daquilo que é gerado do homem, da carne. É no sangue espiritual de Deus, através da vida de Jesus. É nesse sangue a nossa aliança. Em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida. Quero orar pela vida do Rodrigo. Que haja paz no teu coração. Que haja uma autoridade de pai. Que haja uma força, uma responsabilidade. Uma capacidade de repetir, de insistir, de perseverar. De perdoar. De acolher o filho que erra. E de também corrigir o filho que se equivoca. Saber essa medida. Em nome de Jesus, que seja no sangue do Senhor, que tu receba essa palavra no teu coração. Que nós venhamos a receber essa palavra no nosso coração nessa noite. Assim como um pai se compadece de um filho, o Senhor também se compadece daqueles que o temem. Haja temor sobre a tua vida, haja temor sobre a minha vida, do Rodrigo, a vida da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu trocar aqui. Colocar aqui porque é o cálice da comunhão, do corpo do Senhor, e nós nos sentimos abençoados. Sei agora, toma aí o teu suco, te enche desse sangue do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos terminar aí mais um minutinho com esse Abba, Pai aí. Graças a Deus, muito bom estar junto contigo. Em nome de Jesus, vamos finalizar aqui com o Rodrigo, ministrando esse louvor. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Haja paternidade na tua casa. Seja um pai aonde tu estiver. Seja um pai no trabalho, seja um pai na escola. Seja um pai aonde tu estiver. Com autoridade e também com um coração acolhedor. Em nome de Jesus. Saúde para o teu pai. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus, para sempre teus. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos seus. Aleluia. Quero lembrar
lembrar agora, lembrei do meu espírito, a gente tem orado aqui pela vida do Domingos, né? Que está ali na CTI, entubado, em Porto Alegre, uma família muito preciosa nossa. Vamos orar a Deus juntos, a gente já tem orado hoje aqui. E nós vamos orar a Deus agora pela vida dele de novo. Em nome de Jesus, juntos, quero te convidar a orar pela vida dessa família. Domingos está ali, o Senhor está conversando no pé do ouvido dele. Mas que haja consolo para a família, consolo para a Flávia, consolo para a Sueli, a esposa, consolo para as filhas, a Flávia, o Alexandre, a Fabiana, a Francine. Haja consolo sobre a vida de vocês, dos netos. Ô Espírito Santo, te derrame em paz, Pai, nessa casa. Te derrame paternidade nessa casa, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Confiança, esperança e fé. Muito obrigado. Amém. Fui adotado como filho, co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos, Abba,